pós-graduado em administração de empresa, tenho uma pós-graduação em energia solar fotovoltaica e sou o coordenador estadual da Besolar aqui em Minas, que é motivo de muito orgulho e de muita responsabilidade. Estamos aqui de portas abertas para ajudar quem precisar. Tá? Quem precisar de informação sobre energia solar pode contar com a gente. A Genix é uma distribuidora de produtos fotovoltaica referência no Brasil. A gente está aí no mercado desde 2011, através do nosso fundador, o André Hipólito. Então, sim, quem procura informação de qualidade pode contar com a gente, de confiança, né? A Genix tem no DNA dela essa questão de fazer a curadoria dos produtos, que é a escolha dos melhores produtos para oferecer para os integradores, parceiros. Algumas das nossas marcas que nós distribuímos aqui no Brasil, hoje, especificamente, nós vamos falar o treinamento da ROI+, mas nós temos também o otimizador de potência da SolarEdge, os inversores string da Songro, inversores e módulos da Canadian Solar, módulos da Sunova, inclusive a gente tem pronta entrega aí, o 440 e o 450, módulos da DH, estruturas da Solar Group, da GF2, questão da String Box aí, de proteção que é muito importante, da Clamper, e a espetacular Smart Flower, né, que é essa novidade, essa exclusividade da Genix, que só vocês, integradores parceiros, podem comercializar. Vamos dando sequência aqui. Hoje é dia 1º, né, de dezembro. Começou dezembro, gente. O ano está voando mesmo, meu Deus do céu. Impressionante a velocidade, viu, Thiago? Bruno, o ano está passando bem rápido, já estamos no finalzinho. Quem tiver que tocar projeto, né, acho que até o dia 15, né, vai ter um movimento bom aí. Acho que é do dia 15 até o final do ano, deve dar uma parada, né? Mas não sei não, o setor solar está tão diferente esse ano que esse 2020 foi um ano diferente, né? Um ano que virou de cabeça para baixo todos os raciocínios, todos os planos de negócio, né, Thiago? É verdade. Vou mudar aqui, só um minutinho. Thiagão, estou colocando na tela aqui a sua apresentação agora para você dar aquele show de costume, tá? Show de bola, Brunão. Vamos lá. Tá aparecendo aí já? Já vou aumentar aqui. Só colocar a tela cheia. Pronto. Certinho? Certinho. Então vamos lá. A palavra é sua, meu amigo Thiago. Valeu, Brunão. Então, primeiramente, uma boa noite a todos aí. Obrigado por estarem aqui presentes, né, nesse treinamento, né, avançado sobre microinversores ROI+, né? Treinamento aí patrocinado pela Genix Solar Power. Meu nome é Thiago Arregui, eu sou engenheiro, né, de suporte técnico da ROI+. E essa aqui é a nossa agenda de hoje. Vou falar um pouquinho sobre a história da empresa, a estrutura da empresa, né, e alguns tópicos que eu selecionei para falar para vocês aqui hoje. Pode passar, Brunão. Mais um. Bom, a ROI+ foi uma empresa criada, né, ela foi criada, foi uma junção, né, do grupo Hankai com o pessoal da Universidade de Zhejiang, né, os pesquisadores faziam parte dessa universidade, né? A universidade é uma das top 3 na China, as top 60 do mundo. Então, é uma equipe muito qualificada, né? Formada aí por 3 pós-doutores, 10 doutores, 25 mestres. Né? E aí o time da ROI+, de pesquisa e desenvolvimento, está sempre, cada dia, procurando desenvolver e buscar novas soluções, né, para o mercado fotovoltaico. Aqui, rapidamente, uma linha do tempo, né, da ROI+, desde quando ela começou lá em 2013, participando da elaboração da norma de inversor on-grid lá na China, até aqui o presente, né, onde a gente tem aí no mercado aqui, né, brasileiro, disponível aqui, né, os microinversores 700 watts de 2 módulos, os inversores, né, de 1.200 e 1.500 watts, ambos de 4 módulos. Pode passar, Brunão.
Aqui mais alguns números, né, da Roy Myers. Ela tem, só citando aqui um dado interessante, que ela tem, né, a menor densidade de energia, né, entre os microinversores, ou seja, você pegar a potência do microinversor, no caso é 1.500, e dividir pelo volume dele, né, você tem a maior densidade de energia, né, em watt por litro. Quer dizer que o microinversor ele é potente e entrega uma potência grande e tem um volume pequeno. Basicamente é isso. Aqui um dado, né, da ranqueamento, né, de investidores de 2017, onde a Roy Myers produziu 255 megawatts. Em 2018, que é no próximo slide, ela produziu 270 megawatts. Pode passar, Bruno, para o próximo, 2018. Isso, 270 megawatts. E pode passar para o próximo, 2019, ela produziu naquele ano 300 megawatts. Como bem o Bruno lembrou, né, já estamos em dezembro, o ano finalizando, daqui a pouco a gente vai ter essa... Vamos ver quantos megawatts, né, a Roy Myers produziu de microinversor. Né? A gente tem esse ano a questão aí da pandemia, né, que, né, talvez tenha dado uma freada, mas acredito que não. Acredito que deve ter vendido bastante também microinversor, superando o ano anterior. Inclusive, a pandemia impediu você de voltar lá na China esse ano. A gente já está com viagem programada lá para mais uma visita à fábrica. Exatamente. Em fevereiro, era para mim ter ido em fevereiro desse ano, mas não consegui voltar justamente por conta da pandemia. Vamos ver ano que vem como é que... Mas você volta. Você vai Moçada, deixar. essa tela aí mostra os países que têm o produto comercializado, então praticamente o mundo inteiro conhece e usa o microinversor da Roy Myers. Exatamente. Vamos aos tópicos, ao que interessa, que nossos amigos integradores estão aqui doidos para aprender e receber o certificado oficial no final do treinamento. Vamos lá, Tiagão. Bom, Bruno, As vantagens do microinversor. Pode falar, Bruno. É você. Então, essa tela aí basicamente fala esses primeiro tópico que eu separei, fala as vantagens dos microinversores, né? A meu ver, nessa tela aí, né, a vantagem que está mostrando ali é que o microinversor vai, né, embaixo do painel ali. Mas não só a facilidade de se instalar o microinversor ali embaixo do painel, mas também tem um tópico muito importante, Brunão, que a minha esposa sempre chamou a atenção disso. Olha que engraçado. Quando você instala um inversor string, você precisa de um local na parede ali para instalar ele. Então, eu já vi muito inversor string ali instalado na cozinha, eu já vi na despensa, né? Então, assim, você precisa de um espaço físico ali para instalar e, querendo ou não, você vai afetar ali a estética da casa, né? Então, o microinversor, quando você instala ele lá em cima do telhado, você só precisa ter descer um ponto para ligar ele, fazer a conexão na rede e acabou, né? Então, assim, isso é uma grande vantagem, a meu ver. Exatamente, concordo com você. Essa tela aí, ela fala a questão da segurança, né? Que no inversor de strings a gente trabalha com tensão aí de 200 a 1000 volts, né? Que os módulos estão em série, então a tensão é a mesma, a gente vai somando a tensão, né? E a gente tem uma tensão alta que pode gerar um arco elétrico, pode de repente causar um incêndio se não for, né, se os MC4 não tiver sido clipado direitinho, né? A conexão bem feita na string box. E no caso do microinversor, você não tem esse tipo de problema, né? Porque cada entrada do painel ela é individual no módulo. Então, você vai trabalhar com a tensão ali em torno de 40 volts, né? E a entrada individual. Então, você não tem esse problema de tensão alta em corrente contínua. Muito importante isso. Essa tela aí a gente fala sobre a questão, mostra a vantagem do sombreamento. No inversor string, quando você sombreia, você perde aqueles dois modos, mas aqueles dois modos, pelo fato de eles estarem em série com os outros, ele vai limitar todos os outros modos. Por quê? Como os modos estão em série, a corrente é a mesma que passa em todos os modos. Então, esses modos sombreados, eles vão funcionar como se fosse uma resistência, impedindo a corrente alta dos outros circular. Então, a corrente que é única que passa por esse circuito vai ser limitada por esses dois modos aqui que estão sombreados nessa imagem. No caso da imagem da esquerda aqui, no caso dos microinversores, a gente tem 3 módulos sombreados em 3 microinversores diferentes. Resumindo aqui, todos os outros módulos desses 3 inversores continuam funcionando normalmente.
entendeu? Então, os modos não perdem a potência ali, né, dos outros modos sombreados. Isso é bem interessante. A questão, né, do monitoramento, módulo a módulo, né, que você saber quanto cada módulo está gerando de potência, qual a energia gerada por módulo, né, é uma das vantagens também dos sistemas com microinversores. Todo microinversor que se preste, Brunão, tem que ter pote. Se não tiver pote, pode esquecer. Então, essa é uma imagem aqui. Eu não esqueço uma conversa num grupo de WhatsApp aí, pessoal falando de marcas de microinversor, qual que é bom, se é a marca A, se é a marca B. E você comentou assim, gente, primeiro que se não tiver pote, eu acho que nem pode ser considerado um microinversor. Então, assim, vamos prezar pela qualidade, né? Os integradores amigos aí sabem que fotovoltaica é engenharia, é a longo prazo, tem essa questão da garantia que vocês têm que dar para o instalado, para o cliente final, né? Então, acho que é uma primícia verificar se tem pote, né? Sim, com certeza. A gente tem que verificar se o microinversor tem pote e se não tiver, pode descartar que com certeza a qualidade vai deixar a desejar. Outra vantagem é os componentes de qualidade, certo? Então, os componentes eletrônicos que formam o microinversor têm que ser componentes de marcas reconhecidas, marcas renomadas de qualidade. Por quê? Porque senão esse componente vai acabar se danificando e o microinversor vai parar de funcionar. Então, assim... Quem teve a oportunidade de visitar a feira Intersolar ano passado, lá em São Paulo, no Expo Center Norte, viu no stand da Rui Mais um microinversor trabalhando literalmente debaixo d'água, dentro d'água. Eles colocaram um balde transparente, né, Tiago? E ficou os 3 dias da feira trabalhando, produzindo, para mostrar a eficiência do pote, né? Exatamente. Isso só é possível graças ao pote, que, né, confere ao microinversor proteção IP67. Tá? Legal demais. E você falou sobre os componentes, aí tem algumas das marcas dos componentes que fazem parte interno do microinversor. São produtos de qualidade reconhecida no mundo inteiro. Exatamente. Segunda parte, agora vamos falar das instalações. Para quem não sabe, o Thiago também é um instalador, ele é um integrador, né? Ele é diretor da TAP Solar. Inclusive, quem não conhece, eu convido para entrar no YouTube, aí tem um canal dele, o TAP Solar. Tem muitas dicas interessantes, dicas de instalação. Vocês vão ver o Thiago em cima de telhado aí instalando, viu, gente? Então, assim, é muito legal bater esse papo com o Thiago, que ele não é um engenheiro, aquele engenheiro da fábrica que caiu de paraquedas aqui no nosso mercado, não. Ele sofre como todos vocês aí, como todos nós, né? Então dá gosto de conversar e é legal você trocar essa experiência com a turma, Thiago. Com certeza, Badão. Aqui, essa imagem, ela fala rapidamente, né, sobre como funciona, né, um sistema com microinversores Rui Mais, né? Os painéis aqui em cima do telhado, os microinversores, por sua vez, aqui embaixo dos painéis, né? Os microinversores, eles comunicam por radiofrequência com a DTU, certo? E a DTU, por sua vez, se comunica com o roteador, podendo essa comunicação ser feita por cabo, no caso da DTU-MI, DTU-PRO, e por radiofrequência, no caso da DTU-W100 e a DTU-PRO também, que ela permite fazer a comunicação via radiofrequência. Então, os dados são enviados para o servidor de dados da Rui Mais, né, são armazenados, e posteriormente o integrador, o cliente final, pode estar verificando esses dados através do aplicativo, né, para dispositivos móveis ou a plataforma web. Em relação à instalação, né, eu particularmente como integrador, eu sempre, independente de quantos, né, microinversores eu tenho aqui no mesmo cabo-tronco, eu sempre utilizo um disjuntor de 25 amperes, né? Porque o cabo que o microinversor utiliza é um cabo no padrão 12 AWG, né, equivalente a 4 milímetros quadrados. Então, eu sempre utilizo esse disjuntor de 25 amperes. Se o cliente quiser ampliar o sistema futuramente, o disjuntor já vai estar ali dimensionado corretamente. Então, eu gosto sempre, né, de utilizar esse disjuntor de 25 amperes. Bacana. Deixa eu aproveitar aqui e mandar mais alguns abraços para a turma aqui. O Vilmar, eu falei da feira Intersola, ele está comentando aqui que me conheceu na feira. Lembro demais de você, meu amigo. Nós tiramos uma foto junto lá na feira. Tenho isso bem forte na minha memória aqui.
Tem muito integrador entrando aqui. Gente, o chat é para a gente ficar à vontade para conversar, além de vocês se apresentarem, falar o nome da empresa e o nome de vocês, que facilita o pessoal de marketing aqui da Gênix na hora de ajudar a emitir o certificado. É para ir conversando também, interagindo. Esse curso, como é avançado, tem muito integrador aqui experiente. Então, às vezes, uma pergunta que vocês fazem no grupo, o próprio colega pode ir respondendo. E, ao final, a gente lê todas as perguntas aqui. O Thiago tem muito cuidado com isso. Nós até combinamos, né, Thiago, de fazer um compilado depois, talvez no webinar, você gravar um vídeo respondendo as principais perguntas de todos os treinamentos, né, Thiago? Exatamente, Brunão. Eu, na verdade, já fiz eu já juntei essas perguntas, né? Ao final de todo o webinar, eu fico aqui até 10, 11 horas fazendo um compilado dessas perguntas. E como esse é o último, eu vou juntar todas as perguntas, vou preparar uma apresentação bem bacana para responder e a gente vai fazer mais uma apresentação aí, pessoal. Beleza demais. Um abraço para o Marcos, lá do Rio de Janeiro, para o Thiago, da SolarSys de Belo Horizonte. A gente tem bastante perguntas aqui, algumas eu não vou fazer agora para o Thiago, porque eu sei que ele já vai responder no decorrer da apresentação, tá bom? Então vamos que vamos. Tem muita pergunta aqui que eu já bati o olho aqui e falei, isso aqui o Thiago tira de letra. Vamos lá, Thiago. Em relação à instalação, existem vários pontos, mas um ponto importante eu gostaria de ressaltar aqui. Primeiro que a parte cinza, né, do microinversor, ela sempre deve estar voltada para cima, por conta que a parte de trás, onde ficam as aletas trocadoras de calor, né, vai ser responsável por trocar calor, né, para ele dar uma esfriada, já que o processo de conversão de energia de contínua para alternada, os transistores de potência dissipam bastante calor. E em relação ao mapa de instalação, né, a importância de se destacar aqui a etiqueta, né, onde fica o serial number do microinversor, colando essa etiqueta aqui no mapa de instalação, de forma que depois o instalador, né, precisar ter acesso, ele vai precisar montar a usina do cliente, né, que vai fazer o cadastro na plataforma web ou no aplicativo, ele vai criar a usina do cliente final. Então, ele vai precisar desses números de série. Então, é sempre importante ele ter esse número de série aqui. E uma outra dica que eu gosto de deixar é colar aqui uma fita plástica transparente, de forma que essa etiqueta aqui ela não se perca. Por quê? Essa etiqueta é de papel. Uma é para ficar aqui no microinversor e a outra é destacável. Se você colocar aqui uma fita adesiva, né, plástica transparente, você vai contribuir aqui para a durabilidade dessa etiqueta, né? Ela não vai sumir ao longo do tempo. E uma dica importante aí, Thiago, que a gente sempre escuta os integradores, e foi até uma sugestão nas últimas apresentações, a partir de semana passada, todo microinversor adquirido aqui na Gênix está saindo com esse mapinha impresso já dentro da caixa do micro para facilitar a vida dos nossos colegas integradores. Olha que legal. Show de bola, muito bom. O Anderson perguntou aí se a etiqueta precisa ser colada, né, entre um quadrante e o outro. Assim, a forma como está aqui nesse desenho é uma recomendação, certo? Porque dali você conseguiria visualizar o que é o painel, né? No caso ali são 4 painéis e um microinversor, entendeu? Por isso está colado daquela forma ali. Essa imagem aqui eu gosto de destacar na questão da instalação. É sempre importante, né, quando a gente vai descer o cabo tronco para fazer a conexão na rede AC, ou se não fazer uma extensão, né, a questão aqui dos pontos de conexão, né, do terra, do neutro e do fase. Pode passar para a próxima tela, não, que acho que tem uma foto que eu coloquei aí. Isso. Pode passar mais uma ainda. Isso. Essa tela aqui mostra exatamente, né, o conector do fase, do neutro e do terra, né? Sempre lembrando que na região aqui, por exemplo, onde a gente está, né, Bruno? Minas Gerais, a região aqui Rio, São Paulo, onde o fase neutro é 127, a gente vai conectar, né, na rede aqui nessas regiões fase e terra, né? Duas fases. Então, no lugar do neutro, vai ser outra fase, né, apenas para ter a diferença de potencial 220 volts, já que o microinversor ele é monofásico 220. Então, a gente precisa ter a diferença de potencial de 220 volts.
Bacana demais. Você falou em Contagem, nossa região, está o Roberto aqui da Neto Solar, está participando, ele é aqui de Contagem. Tem muito integrador que a gente conhece aqui, o Jair da SunPower. Olha a evolução da linha aí, Thiago. É a família dos microinversores, né? Lançou lá o MI300, depois o 350, o 400, o MI600, o MI700 que a gente tem aqui, o MI700 em 127 a pronta entrega. O conhecido de todos aí, que todo mundo está comercializando hoje em dia, o MI1200 e o MI1500, que também tem aqui na Gênesis a pronta entrega. Dá seu comentário sobre a evolução da linha, Thiago. Então, Brunão, na verdade, assim, os microinversores normais, né, começaram com o MI 250, que nem está aqui nessa tela. Né? De um microinversor de para um painel apenas de 250 watts. Atualmente, né, aqui no Brasil, a gente tem homologado, né, com Inmetro válido, né, em vigor, apenas aí o MI 700, o MI 1000, desculpa, MI 1200 e MI 1500. Então, apenas essas 3 linhas estão disponíveis aqui no Brasil. Creio eu que futuramente aí o MI 800 deve estar chegando, né, para tomar lugar aí do MI 700. E são as 3 linhas que a Gênesis tem pronta entrega. A Gênesis é a distribuidora mais referência no Brasil, né, a que mais investe em divulgação do produto, em qualificação dos integradores parceiros. A gente tem essa preocupação desde sempre, né, Thiago? Eu lembro há 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, eu conversando com você, a gente tem vídeo já na internet aí, a preocupação que a gente tinha de qualificar os integradores, né? De ajudar a desenvolver o mercado. Com certeza, né? Naquele ano, né, 1 ano atrás, a gente fez o primeiro webinar, né, falando dos microinversores. Aquele webinar foi muito produtivo. Inclusive, está no meu canal do YouTube lá, né? O vídeo está disponibilizado lá. Se o pessoal quiser assistir, pode conferir lá. Ai, que legal, deu até saudade. Vou lá assistir de novo, porque naquele momento, eu acho que você nem imaginava que você poderia virar o engenheiro responsável pela fábrica no Brasil. Imaginava isso, Thiago? Verdade, Bruno. Eu não tinha essa pretensão e nem imaginava. As coisas foram ocorrendo de uma forma tão natural e eu fico muito feliz por esse reconhecimento aqui, né, em relação à fábrica aqui no Brasil. E eu, sinceramente, por ser seu amigo, tão próximo aqui, eu fico feliz em dobro, porque a gente sabe que você faz esse trabalho com muita boa vontade, com muita alegria. Começou como um hobby, né? E hoje está aí correndo na vez. Eu fico feliz demais, viu, Thiago? Valeu, Bruno. Agradeço aí. E é verdade, começou como um hobby. Mas tem uma coisa que me marcou, Bruno, quando eu fui na China 1 ano atrás, lá na parede do escritório da Remais, lá tem um quadro. E nesse quadro tem 2 frases escritas em inglês. Está escrito Love what you do e Do what you love. Resumindo, ame o que você faz e faça o que você ama. É bem isso mesmo, né? Quando você gosta do que você faz, as coisas fluem naturalmente de uma forma que a gente às vezes nem imagina. Show de bola. Explica essa tela para nós aí. Então, basicamente, essa tela tem algumas informações dos microinversores, certo? Eu já alterei aqui os painéis, os módulos, né? A potência dos módulos que os microinversores suportam. Então, o M1500 aí com módulos até de 500 watts, certo? O M1200 com módulos de 405. Então, assim, esses módulos, só para lembrar o pessoal, são os módulos que você consegue utilizar no microinversor e ainda estender a garantia até 25 anos. Mas esse é um assunto que vai ficar lá para o finalzinho, que a gente vai falar de garantia estendida. Bacana demais. Aqui nesses 3 próximos slides, são os slides onde eu mostro cada microinversor e alguns detalhes, né? Conector macho fêmea, serial number, né? Esse é o modelo de um módulo que está agora na tela, esse agora é o de 2 módulos, né? Só alguns detalhes. E o modelo, né, que a gente mais usa aqui, o modelo de 4 módulos. Atentando aqui para o LED na parte traseira, que, né, dá algumas informações para a gente, se o micro, como é que ele está funcionando, né? Se ele está piscando verde é porque está injetando energia na rede, se ele está piscando vermelho porque tem algum problema, né? Mas esses detalhes assim. Como essa turma aqui é a turma avançada, né? E a gente pressupõe que eles participaram também do seu treinamento do básico, intermediário, isso aqui para eles é de olho fechado, dá para fazer todo mundo, né, Tiago? É fichinha, com certeza. Aqui eu gosto muito de ressaltar essa tela aqui,
a topologia dos microinversores de 4 módulos, certo? Então, os microinversores de 4 módulos, M1200, M1500, eles têm 2 MPPT. Ou seja, aqui na entrada, podemos considerar aqui na parte superior, na esquerda aqui, a entrada 1 e 2, na parte inferior, a esquerda aqui, a entrada 3 e 4. Então, a cada 2 entradas, eu tenho um MPPT. Então, uma MPPT para a entrada 1 e 2 e o outro MPPT para a entrada 3 e 4. Porém, as medições de tensão e corrente desses módulos, dessas entradas, 1 e 2, 3 e 4, são feitas de forma individual. Por isso, eu consigo monitorar cada painel de forma individual. E tem uma particularidade em relação a cada MPPT. Aí, por exemplo, a entrada 1 e 2, que tem apenas uma MPPT, os módulos estão em paralelo. Eles em paralelo quer dizer que eles têm a mesma tensão, certo? Então, o fabricante recomenda que nessa entrada 1 e 2 sejam conectados módulos de mesmas características, né? Módulos de mesma potência. Por exemplo, na entrada 1 e 2, eu posso colocar em módulos de 400 watts de potência e na entrada 3 e 4, eu posso colocar ali módulos de 450 watts de potência, sem problema. E se eu quiser apenas colocar apenas um módulo em cada entrada, por exemplo, na entrada 1, um módulo, e na entrada 3, um módulo, eu posso também. As outras entradas ficam vazias e o microinversor funciona normalmente. Porém, a gente vai ter a questão de um alarme aí que vai aparecer. Mas isso eu vou falar lá na frente. Então, assim, os microinversores do mesmo lado, né, devem ter a mesma potência e eles vão possuir a mesma tensão, certo? A questão dessa topologia que a Horn-Myers criou, que é só dela, a gente não vê nenhum outro microinversor com essa topologia, é bem interessante porque, assim, se perguntar, um microinversor com 4 MPPT gera mais energia? Gera. Isso é fato. Porém, a diferença é pequena. A diferença não é tão grande. Por quê? Na próxima tela tem um gráfico que mostra a variação da tensão ao longo do dia, certo? Se você puder passar lá, Bruno, para a próxima tela. Isso. Esse gráfico mostra a variação da tensão ao longo do dia. Basicamente, nesse gráfico, a tensão ali fica em torno de 38 volts. Você vê que ela sobe bem cedo, né, na parte da manhã, ali para 38 volts praticamente, e no final do dia ela cai. Ou seja, ao longo do dia ela tem uma pequena variação, mas nem tanto, ela fica meio que constante ali, 38 volts. Já a corrente não, a corrente tem uma grande variação ao longo do dia, né? Essa variação por quê? Por conta da luminosidade. Nesse gráfico, por exemplo, aí, deve ter sido um dia com bastante nuvens. Muitas nuvens, hein? Exatamente. Então, a corrente ficou variando. Qual que é o ponto interessante? Como os módulos estão em paralelo, a tensão é a mesma. Ou seja, basicamente um módulo não interfere no outro, certo? Um módulo não interfere no funcionamento do outro. Essa é a sacada dessa topologia da Horn-Myers. Tiveram várias perguntas aqui no chat sobre a DTU, não quis passar para você no momento que eu sabia que seria um tópico à parte, né, que é muito importante sobre a DTU. Vou aproveitar para responder algumas perguntas aqui, gente. Muita gente perguntando sobre a DTU Pro. Ela vem nos próximos importações, a partir de janeiro ou fevereiro, tá bom? Por enquanto, a gente continua com a W100, que é a nossa queridinha. Ela já passou por algumas atualizações e hoje funciona e atende perfeitamente. Mas eu vou deixar o nosso especialista, Thiago, dar a aula aí. Vamos lá, Thiago. Brunão, só vou responder uma pergunta aqui da Voltlux. Perguntou se o 2000 chega em janeiro mesmo. O microinversor de 1.850 watts até 2.250, né, é o trifásico, de 6 painéis, que é uma novidade, que a gente deve ter um webinar depois só para comentar dessas novidades. Já foi enviado um modelo de teste para mim, eu devo estar recebendo ele em breve, espero, e aí vou fazer alguns testes aqui, e depois desses testes, né, que provavelmente os distribuidores devem iniciar a importação. Então aqui, né, nessa tela a gente está falando aqui sobre a DTU-MI, né? A DTU-MI, a particularidade dela é que ela só se conecta à internet através do cabo RJ45,
então ela não se conecta à internet via Wi-Fi, você precisa de um cabo. Ela tem um visor LCD ali onde mostra algumas informações, né? Isso é interessante, mostra a potência, mostra o IP que ela está conectado. E aí na próxima tela a gente tem a DTU W100, que é a DTU mais, né, utilizada aí praticamente pelos integradores, né? A particularidade dessa DTU que ela tem um LED indicativo, né, onde ela mostra, esse LED nos diz algumas coisas, algumas informações a respeito do funcionamento, e ela é muito fácil de ser instalada, porque você só precisa de uma Bem pronta, fonte de né? energia. Exatamente. É só configurar na rede do cliente e conectar na fonte de energia primeiro, né? E configurar na rede do cliente. Não tem muito o que se fazer. Eu sempre gosto de orientar os integradores parceiros, os amigos da Genix. Se tiver alguma dúvida quanto à configuração da DTU ou até mesmo do microinversor, não deixe para tirar essa dúvida no cliente, não, gente. Tira a dúvida antes, entre em contato com nossa assistência técnica aqui na Genix. Para quem não sabe, a gente tem uma estrutura toda completa à disposição de vocês. A gente tem o Felipe, que é nosso engenheiro, fica à disposição para tirar a dúvida técnica, ou entre em contato com o Thiago. O Thiago sempre responde as dúvidas lá nos grupos dele. Então, assim, para ter esse cuidado, né? Parece que é bobeira, que é um detalhe, mas é um detalhe muito importante para você chegar com segurança lá no seu cliente final, tá bom? Então, aqui nessa tela é a DTU Pro, ela é um lançamento. O diferencial dela, ela tem, ao meu ver, dois grandes diferenciais. Três, vamos lá, três. Primeiro, um que ela pode se conectar à internet via cabo de rede ou via Wi-Fi. Esse é o primeiro diferencial. O segundo é que ela tem uma memória de massa, ou seja, ela pode armazenar a internet, armazenar os dados de geração dos microinversores, se a internet cair, por até 7 dias. E você pode expandir ainda esses dados com um cartão de memória, né, adicionando um cartão de memória de até 32 gigabytes. Uma outra característica dela é que você consegue conectar nessa DTU, né, através da rede Wi-Fi dela, você se conecta à DTU e nessa conexão você consegue visualizar a força do sinal de que cada micro está se conectando com a DTU. Então, um exemplo, quando eu instalei aqui em casa, eu tenho um micro que está bem afastado aqui do escritório onde eu estou agora. E essa DTU estava no escritório. Então, esse micro ficou com um sinal bem fraco. Na realidade, o sinal estava nulo, que eu não estava conseguindo monitorar ele. Eu tive que mudar a DTU Pro de lugar para um lugar que o sinal desse micro ficasse um pouquinho melhor. Aí mudei para um outro cômodo aqui de casa e está lá comunicando perfeitamente. E olha que aqui em casa é laje de concreto armado, né? É uma laje maciça. Então, essa laje maciça dá uma boa atenuação no sinal, né? Então, esse é um ponto interessante. Até perguntaram no chat aí sobre a questão do telhado de zinco, né? Telhado metálico. O Guilherme perguntou, né, a respeito do telhado metálico. O telhado metálico, ele costuma atenuar bem o sinal dos microinversores, né, o sinal de comunicação que o microinversor envia para a DTU. Então, a gente tem que escolher um ponto bem estratégico aí para colocar essa DTU de forma que não tenha problema no monitoramento, certo? Exato. Você falou a questão de telhado, Thiago, e essa apresentação sua aí é muito legal, né? Tem dúvida frequente aqui dos integradores da questão da distância. Uma coisa é a distância em vão livre, outra coisa é a distância, né, em alguns tipos de estrutura. Então, eu acho muito legal você colocou esses desenhos aí. Sim. Esse desenho, assim, indica para a gente que a gente sempre deve colocar a DTU o mais próximo possível dos microinversores, certo? Por conta da atenuação do sinal. Se fosse em espaço livre, espaço aberto, a comunicação seria feita sem problemas. Mas quando a gente coloca um anteparo entre a fonte do sinal e o receptor do sinal, a gente costuma ter problemas. Respondendo a pergunta de um colega aí que fez no grupo em relação ao LED, né, o Márcio, né, que perguntou a respeito do LED da DTU. Então, o LED da DTU 100, ele dá alguns indicativos para a gente, certo?
Se esse LED fica verde constante, quer dizer que está tudo ok, está funcionando normalmente. Mas se esse LED fica piscando verde, quer dizer que algum microinversor não está conseguindo comunicar com a DTU. Basicamente é o seguinte, acho que, né, não sei se eu expliquei isso nos outros treinamentos, mas vamos lá. O microinversor, quando você cria a plataforma, né, na plataforma web, a usina do cliente, você associa o número de série do microinversor à DTU. E no final da criação da usina, normalmente é emitido um comando de rede automaticamente. Mas se você vai lá e emite um comando de rede, os números identificadores dos microinversores, eles são enviados para a DTU, certo? Então, assim, quando você acabou de criar uma usina, né, você não fez associação ainda entre o número de série da DTU e do microinversor, e dos microinversores, né, pode ser mais de um. Então, normalmente, a luz da DTU ela fica azul, indicando que tem que está o ID vazio, né? Indicando que não tem nenhum ID de microinversor cadastrado na memória da DTU. O LED azul significa isso. Significa que ele acessou o servidor de dados da Reimares, mas não tem nenhum LED, nenhum ID de microinversor cadastrado na memória dela. Quando ela tem esse ID cadastrado, ela começa a receber, né, os dados dos microinversores, e se por acaso algum ID de microinversor que ela deveria estar recebendo o dado porque foi cadastrado, porém ela não está recebendo por algum motivo, o sinal está sendo atenuado, o microinversor está longe, o LED vai ficar piscando verde. Então, esse piscando verde significa isso, que algum microinversor, né, está aqui, pesquisa incompleta, significa que algum microinversor não está conseguindo enviar os dados para a DTU, ela não está conseguindo receber, devido à distância, devido ao sinal estar sendo atenuado. E quando aparece o vermelho, só um pouquinho, Brunão. E quando aparece o vermelho, significa que teve algum problema de comunicação com o servidor, né? E aí a gente tem um passo a passo para ajudar a resolver esse problema. Pode falar, Brunão. Essa tela é uma que eu sempre falo com os amigos integradores aí. Tiram uma foto dela, guarda no celular. Cabeça da gente falha, ou quando a empresa dos amigos aí for expandindo também, equipe nova de instalação, né? De visita ao cliente. Então, tem que ter isso aí na ponta da língua, né, Thiago? Sim, exatamente. Essa tela aí é importante ter. E essa é, acho que as duas próximas que dão umas dicas matadoras, vamos dizer assim. Essa aí, ó, essa dica da TW100, basicamente essa dica é muito importante. Por exemplo, o nome da rede Wi-Fi, né, o SSID, que é o nome da rede Wi-Fi do cliente, onde você vai se conectar, não pode conter espaço ou caracteres especiais, senão a DTU não vai conectar nessa rede Wi-Fi. Nessa rede. Gente, parece que é uma bobeira, um detalhe tão importante. E aí que é a diferença do integrador experiente, do integrador realmente especialista em energia solar fotovoltaica, que é o que a Genix tem vontade que vocês todos se tornem especialistas, né, no que fazem, para a empresa de vocês desenvolver, para cada dia mais vocês fecharem mais negócios e prosperar mais ainda, é isso. Tem integrador que vai uma vez, vai duas, vai três e não resolve o problema. Aí liga aqui para a Genix, entra em contato com a assistência técnica, é uma bobeira dessa. Né? Para quem não conhece, e não entra mesmo, né, Thiago? Não dá conexão de forma não nenhuma. Vai ficar umas 2 horas apanhando, não vai conseguir, vai ficar bravo, mas assim, é uma limitação que o integrador deve conhecer, né? Eu brinco o seguinte, quando a gente vai utilizar um equipamento, a gente deve sempre conhecer as características técnicas do equipamento, suas limitações, para não passar aperto na hora de instalar, né? Imagina o integrador dentro da casa do cliente ali, o cliente olhando para ele, doido para ver o monitoramento funcionar e não consegue. É aquela dica que nós demos há uns 10 minutos atrás, né? Conhecer bem o equipamento, quem tiver dúvida, entre em contato com a gente aqui, que a gente tem um especialista aqui para poder orientar. A parte 2 aqui, que o Thiago colocou uma grande dica, verifique se a senha do Wi-Fi está correta. Desative os dados 3G e o 4G do seu celular e tente se conectar na rede Wi-Fi do cliente, para ter certeza que a senha da internet informada está correta. Essa é uma ótima dica, né, Thiago?
Com certeza, Bruno, porque muitas vezes o cliente passa a senha errada para a gente. Já aconteceu comigo. Então, assim, o passo que você deve seguir é conecta na sua rede, tenta você conectar na rede Wi-Fi do cliente através do seu celular. Você desativa o 3G, 4G para ter certeza que você vai estar acessando a internet pela rede do cliente, certo? E se te acessar, segue para o próximo passo, para a configuração. Tiago, e eu acho que essa dica aqui não veio da Roi Mais, não. É você, como integrador, que está passando para os colegas. Ah, sim, com certeza. Essa é uma dica de integrador para integrador. Estou falando que eu te conheço, Tiago. Rapaz do céu. Número 4, a dica dele aqui. Configure novamente a DTU na rede Wi-Fi do cliente. E a número 5, verifique com o provedor de internet do cliente se a porta 10017, o protocolo, né, está desbloqueada. Gente, outra coisa importantíssima, né? O pessoal, ainda mais agora na pandemia, muita gente trocou o pacote de dados, aumentou a potência da internet, vamos dizer assim, né, Tiago? Colocou o modem novo lá e esqueceu desse detalhe. Comenta com a turma aí. Então, esse é um problema que às vezes o provedor de internet do cliente bloqueia a conexão. Se eu cheguei aqui até o passo 4, né? Tenho certeza que o 1, 2, 3 e 4 foram feitos corretamente, está tudo ok, e mesmo assim está aparecendo a luz vermelha na DTU W100, não está conseguindo conectar, aí é hora de ver esses detalhes aqui, que é verificar se o protocolo TCP, né, tem a porta 10.017 desbloqueada para os servidores, né, dos servidores de dados da Remares, que podem ser esses dois aqui, certo? Agora nós vamos entrar no Grid Profile. Só tirando uma dúvida lá? Não, pode deixar na próxima tela. Só tirando uma dúvida do Márcio aqui, que ele perguntou a respeito do LED e do microinversor e não da DTU. O LED do microinversor, ele pisca verde quando está tudo ok, certo? Está produzindo energia, e pisca vermelho quando tem algum problema. Assim, o microinversor ele foi feito para ficar debaixo do telhado, então você não vai ficar vendo esse LED, certo? Mas, como é que eu vou te dizer? No caso de resolver algum problema, de aparecer algum problema no monitoramento, você desmontar lá, né, o painel e conseguir ver esse LED ajuda bastante, entendeu? É nessas horas que esse LED é útil, certo? Então, aqui nessa tela, a gente está falando sobre o Grid Profile. O Grid Profile, ele é muito útil quando a gente... na verdade, o Grid Profile, a meu ver, Brunão, deveria ser conhecido de todo mundo que mexe com o microinversor Roi Miles e faz a configuração da usina do cliente. Por quê? Porque, normalmente, os microinversores, eles vêm configurados de fábrica com o tempo de reconexão de 40 segundos, certo? E, normalmente, as concessionárias pedem 180 segundos no mínimo, né? Então, ou seja, todo microinversor deveria ter seu grid profile alterado, todo, certo? Então, é lógico que durante as vistorias, nem todas as concessionárias costumam verificar isso. Eu sei que no Nordeste verifica, já instalei fiz projeto para alguns clientes lá, eu sei que lá eles são rigorosos, eles verificam, né? Mas aqui, experiência própria minha como integrador aqui em Minas, a CEMIG não costuma verificar, não. Pelo menos aqui na região do Belo Horizonte, onde eu atuo mais. Então, assim, no Grid Profile, existem dois tipos de Grid Profile lá na plataforma web. Esse NBR 16149, né, que você pode editar ele e salvar para uma nova versão. No caso aqui, eu salvei para a versão 0, né, 1.01, que foi a versão que eu alterei. No caso aqui, eu coloquei a tensão aqui, o limite superior, em 270 volts, certo? Por quê? Os microinversores, eles vêm configurados de fábrica com 240 volts de tensão máxima, certo? E aí, alguns locais, por exemplo, onde você tem redes rurais, onde a tensão nominal costuma ser 254 volts, esse microinversor que vem configurado com 240, ele vai desarmar. Então, a gente tem a necessidade, né, de alterar esse range limite aí, né, o limite máximo para 270, né, 260, enfim, um valor aceitável ali, certo? E aqui, só ressaltando aqui, né, nessa última linha aqui, o tempo de reconexão, alterado para 180 segundos, né, que é muito importante também.
Nessa tela aqui, você pode passar para a próxima, mostra um outro tipo de grid profile que está disponível lá na plataforma, é o LM 60 Hz, certo? Nesse grid profile, a tensão máxima ela é fixa, 280 volts, certo? Então, ela já vem com tensão máxima 280 volts. E o tempo de reconexão, que está na próxima tela, Brunão, normalmente a gente altera ali para 180 segundos para atender as exigências da concessionária. Essa aqui é uma dica muito importante, mas muito importante mesmo. O pessoal normalmente lembra de alterar o grid profile do microinversor quando o microinversor está desarmando. Então, nas próximas telas lá para frente eu vou falar sobre os alarmes, mas só adiantando um pouco, quando ocorre o problema de sobretensão, o microinversor desarma, certo? E aí que o integrador vai lembrar de ajustar o grid profile, certo? Então, porém, para o grid profile ser ajustado, na hora que você envia ele para o microinversor, para ele ser realmente aplicado, o microinversor não pode estar desarmado, certo? Então, se o microinversor estiver desarmado, piscando vermelho, o grid profile não vai ser aplicado. Aconteceu um caso engraçado comigo, Brunão. Um cliente lá do Espírito Santo, ele achou meu contato através do meu canal do YouTube, entrou em contato comigo, ele queria comprar DTU, beleza, eu vendi a DTU para ele, e aí, só que eu vendi a DTU para ele porque o microinversor dele estava desarmando, ele não tinha DTU. Então, vendi a DTU para ele para poder configurar o grid profile do microinversor dele. Porém, a tensão da rede dele lá, Brunão, estava sempre alta. E com a tensão alta, né, eu já sabia que o microinversor ia estar desarmado e que o grid profile não ia ser aplicado. O que a gente fez? Eu perguntei para ele se ele tinha chuveiro elétrico na casa dele. Ele falou que tinha. Eu pedi para ele ligar o chuveiro elétrico, certo? Então, o chuveiro elétrico aí costuma ter uma potência 5, 6 kW, é uma potência bem grande. E quando você liga uma carga grande assim na rede, a tensão cai. Então, na hora que ele ligou o chuveiro elétrico, Bruno, a tensão da rede dele caiu. Aí eu pedi para ele conferir se o LED do microinversor estava piscando verde. Ele falou que estava. Ou seja, a tensão estava alta, quando ele ligou o chuveiro, a tensão caiu, o micro não desarmou mais. Ele voltou a funcionar normalmente. E aí, com o micro funcionando normalmente, Bruno, o LED dele piscando verde, eu fui lá e apliquei o grid profile. Então, sucesso, né? Boa dica. Então, assim, essa é uma dica interessante, né? É um caso prático que aconteceu comigo. E então, sempre que o pessoal tiver que aplicar exatamente, o Felipe falou aí, pulo do gato. Esse é o bom desse treinamento aqui nosso, Bruno, que a gente passa aqui as dicas para os integradores, né? Quem já subiu no telhado, né, Thiago, que sabe o que está acontecendo, quem já viu um parafusinho cair no lote vago do vizinho aí, sabe que aperto que né, Thiago? É diferente. Exatamente. Exatamente. Eu vou falar lá para frente eu vou falar desse parafuso aí, mas vamos lá. Aqui vou falar um pouquinho sobre os alarmes. Então aqui nessa tela, na parte do meio, né, a gente tem aqui o nome da usina e aqui aparece dois ícones. O da esquerda referente ao sinal Wi-Fi da DTU, né, a conexão da DTU, e o da direita um símbolozinho aqui, pode ficar verdinho ou vermelhinho ali, conforme, né, tem dois ícones ali, que diz respeito aos alarmes da usina. Pode passar para a próxima tela, Bruno. Então, uma usina em situação normal, ela tem o ícone da esquerda verdinho ali e o da direita também verdinho, né? O da esquerda significa conectado e o da direita processando, quer dizer que está tudo ok. Nessa tela aqui, o ícone da direita, ele se refere a um alarme. Bruno, muita gente tira print do aplicativo e manda no grupo. Thiago, que alarme... Qual que é esse problema aqui? Então, se o ícone do alarme for esse, eu não consigo te dizer qual que é o problema. Por quê? Esse é um ícone genérico. Para descobrir qual é esse alarme, você vai ter que clicar lá na lista de alarmes, né, e ver a descrição do alarme, entendeu? Que aí com a descrição do alarme... Está só chamando a atenção, que algo está errado, né? E você tem que investigar mais a fundo. Exatamente, Brunão. Diferentemente desse alarme aqui. Esse alarme aqui, veja bem que ele parece uma torre de alta tensão, né? E esse alarme significa anormalidade na rede. Basicamente, quando tem esse alarme, aparece essa mensagem aqui de grid overvoltage, undervoltage,
Porém, esse alarme é característico de quando a energia caiu. Pode ser porque o disjuntor desarmou, pode ser porque faltou energia na casa do cliente, enfim, por algum motivo a rede do cliente caiu, certo? E esse alarme aqui, esse alarme chama ID não corresponde, certo? Ele tem esse símbolo lá que aparece. Normalmente esse alarme aparece quando você acaba de cadastrar sua usina no início, ou se não, quando você cadastra um micro novo. Para resolver esse alarme é só dar o comando de rede, né? Lá no meu canal eu falo isso, tem um vídeo lá que mostra isso direitinho. Esse ícone aqui, laranjinha aqui, né, amarelinho na esquerda, instabilidade da rede. Significa que a rede Wi-Fi do cliente está instável. Então, provavelmente, se você aproximar mais o roteador da DTU, ou se não melhorar a rede Wi-Fi do cliente, vai resolver a rede Wi-Fi do cliente no local que a DTU está, né? Lógico. Vai resolver esse alarme aí. Na verdade, não é nenhum alarme, né? Um íconezinho que aparece lá chamando a atenção. Então, aqui no alarme genérico, né? Aqui tem esses dois ícones, né? Só mostrando, exemplificando o de instabilidade na conexão e o alarme genérico. Pode passar, por favor. Na próxima tela também apenas exemplificando, né? Aparecendo os dois ícones de estabilidade na conexão e a anormalidade na rede, né? No grid, né? Ali na verdade ele traduziu ele como anormalidade na grade, né? Que vem de grid em inglês. Mas é a rede de energia do cliente. Então aqui, essa tela é muito importante, é a tela principal da plataforma de monitoramento, certo? A gente está aqui na aba Overview, é a primeira aba. A gente tem a aba Layout e a aba Lista de dispositivos, certo? Nessa tela Overview, se você vir aqui no canto superior direito, tem aqui o ícone de online e o ícone de alarme, certo? Se você clicar em cima desse ícone genérico vermelhinho aqui de alarme, você clicando em cima desse ícone, você vai para a lista de alarmes. Então, na próxima tela, a gente mostra ali um exemplo de clicando nesse ícone. Então, era aqui, ó, vai aparecer, olha a última imagem aqui, a última imagem, a terceira, vai aparecer essa tela aqui, certo? Essa tela, ela vai aparecer lá informando o erro, né, o código do alarme, né, o nome do alarme, o horário que ele foi emitido, certo? E o detalhe. Se eu clicar em detalhe, eu vou ter uma descrição desse alarme, certo? Então, aqui a gente vai apresentar as descrições dos alarmes, certo? Esse alarme de grid overvoltage ou undervoltage, ou seja, grid, né, é a rede do cliente, a rede de energia da concessionária. Ele pode aparecer esse alarme quando a tensão está alta da rede ou quando a rede do cliente cai, certo? O disjuntor desarmou, por algum motivo, a alimentação, a alimentação dos microinversores caiu. Seja porque o disjuntor desarmou, ou seja porque a energia mesmo na casa do cliente caiu. Então, vai aparecer esse tipo de alarme. Basicamente, é só, né, deve-se verificar lá se, como é que está o nível de tensão na rede do cliente, né? Se está alto, se está baixo, né? Basicamente, tem que verificar isso. Esse alarme aqui, ele é parecido com o anterior, só que em vez de verificar a tensão, ele é relativo à frequência. A frequência, lá no grid profile, ela tem uma faixa de limites. Então, se a frequência fugir desse range, né, desse intervalo, vai ter esse alarme aí. Normalmente, esse alarme costuma acontecer em alguns locais, Brunão. Eu vi muito no norte do país, onde a gente lá é alimentado por termoelétricas, né? A qualidade do sinal da rede não é muito boa. Então, às vezes, costuma aparecer esse alarme. Eu já vi isso lá. Já vi cliente em São Paulo aparecendo esse alarme. Tinha alguma coisa, alguma fábrica, alguma coisa na vizinhança. Uma energia um pouco suja que chega também. Isso, né? que provocava um distúrbio na rede dele que dava esse alarme de frequência. Esse alarme aqui é muito comum, o pessoal pergunta muito direto, o pessoal manda print, que alarme é esse? Esse alarme acontece o seguinte, quando a tensão no painel, na entrada do microinversor, a tensão está baixa, ou alta, né? Porque pode ser overvoltage ou undervoltage, mas a maioria das situações que esse alarme ocorrer é porque a tensão no painel está baixa. Por exemplo,
Se eu pegar um microinversor de 4 painéis e conectar apenas 2 módulos, na porta 1 e na porta 2, e a porta 3 e 4 fica vazia, eu vou ter um alarme lá, PV1 input, overvoltage, undervoltage. Desculpa, PV1 não. PV3 input, overvoltage, undervoltage. PV4 input, overvoltage, undervoltage. Ou seja, está indicando lá que o PV3 e o PV4, ou seja, as PV, a entrada do fotovoltaico, a entrada do painel, a entrada 3 e 4 estão com tensão baixa. Realmente está com tensão baixa, porque o cliente, né, o instalador, não conectou os painéis, certo? Então, ou pode ser por algum problema também, o painel, algum dano, né, no painel aconteceu, o painel está danificado, ou porque também o instalador esqueceu de conectar, ou conectou erradamente ou conectou errado, né, os cabos, né? Eu vou falar na frente sobre fazer extensão CC, e se, né, se a gente inverter a polaridade lá dos cabos, pode ocasionar esse tipo de alarme também. Esse aqui é o alarme offline. Basicamente, quando o microinversor está offline, a DTU não está conseguindo monitorar o microinversor. Pode ser porque o inversor está desarmado, não desarmado não. Pode ser porque a energia dele caiu, né, melhor falando, né, por algum motivo. Pode ser porque a distância entre a DTU e o microinversor está muito longe e de forma alguma a DTU está conseguindo monitorar esse microinversor. Então, para a DTU, esse microinversor está offline. Esse erro aqui, erro code 01, é um erro crítico. Se esse erro ocorrer, ele pode ocorrer e pode sumir, né? Pode ocorrer assim esporadicamente e sumir, mas normalmente quando esse tipo de erro ocorre, né, a gente fica monitorando durante uma semana, ali 2 semanas o microinversor. Se o erro persistir, acionar a garantia junto ao distribuidor e trocar. Esse erro code 02 também, é o erro na ponte H, certo? A mesma situação, a gente costuma ficar monitorando o microinversor com esse erro durante 1 ou 2 semanas, e se o erro persistir, né, é acionar a garantia junto ao distribuidor e fazer a troca do microinversor. Vou falar uma coisa importante, Thiago, e a dica que a gente sempre dá é a questão do integrador parceiro comprar os produtos de uma distribuidora séria e responsável, né? O pessoal, ainda mais agora que tem você aqui, eu vejo nos grupos o pessoal te procurando, como é que faz para trocar? É com você, Thiago? É com a fábrica direto? Não, é com a distribuidora. Então, quem adquire o produto aqui na Gênix tem assistência técnica total, integral. A gente está aqui para isso, para ajudar vocês. A gente nunca pensou, nunca preocupou só em fazer vendas. Se fosse assim, a gente não estaria aqui uma hora dessa, né? 7 e tanta da noite com vocês. Já é o 5º episódio, Thiago? Me ajuda a refrescar minha memória aí. A gente começou do avançado, veio o intermediário, o básico, o intermediário e o avançado, exatamente. 5º episódio. Pois é, uma sequência de treinamentos aqui, uma preocupação que a Gênix tem em parceria com o Thiago aí, de ajudar vocês como integradores a se profissionalizar. Então, fica uma reflexão aí da importância de comprar o equipamento em distribuidora séria, em distribuidora oficial, em distribuidora que dá assistência para vocês. Porque aqui na Gênix a gente pensa que daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, vocês vão continuar sendo integradores parceiros Gênix e tem que ser uma relação duradoura em cima da transparência, em cima do profissionalismo. E o fotovoltaico é algo de muito longa duração, né? Uma relação longa, né? É um casamento, né? Você faz um fotovoltaico com o cliente ali, Thiago, ele fica te ligando aí o resto da vida, não tem jeito. Com certeza, o cliente vira seu amigo praticamente, porque você é um produto ali para 25, 30 anos, né, que você está oferecendo para ele. Então, o cliente vai sempre te procurar em caso de alguma dúvida, né? Esse ano, com essa questão da pandemia, foi até ruim, né, Thiago, porque o pessoal não está fazendo muita visita, não está podendo fazer muita festa, mas ano passado foi bom. Ano passado eu fui num monte de inauguração de usina, viu? E eu gosto, viu, gente? Pode me chamar para churrasco de inauguração de usina que eu vou com o maior prazer. Só respondendo algumas dúvidas do chat aqui, Bruno, eu consegui abrir o chat aqui. Então, perguntaram sobre se aplicar o grid profile no microinversor tem que ser 1 a 1 ou eu posso aplicar em vários de uma vez. Você pode aplicar 1 a 1 sem problema ou você pode aplicar em vários. Quando você vai lá na lista de dispositivos, na plataforma web, você consegue escolher se você quer aplicar em cada microinversor ou em todos de uma vez, entendeu? Aí fica a seu critério.
perguntaram se tem que ter a DTU para aplicar o Grid Profile. Tem que ter a DTU. Sem a DTU, a gente não consegue aplicar o Grid Profile. Eu brinco sempre o seguinte, que ter microinversor e não ter a DTU é uma economia porca, falando em palavras, né, que Sendo todo mais mundo direto, né? sendo mais direto aí, exatamente. Então, assim, a vantagem do microinversor é o monitoramento, né, módulo a módulo. Então, se você não tem a DTU, né, você não vai ter esse monitoramento. Então, assim, e outra coisa, né, quando a gente instala um sistema para um cliente, a única forma de a gente conseguir dar o suporte para o cliente, Brunão, é ter a DTU. Né? A gente consegue fazer aquela assistência remota ali e, em último caso, lá se precisar, a gente vai no local, né? Eu fico até muito feliz, Thiago, porque aqui na Genix, raramente um integrador compra o microinversor sem DTU. Então, assim, aproveito para dar parabéns para a turma aqui, que pelo menos aqui o integrador parceiro Genix, por isso que a gente chama ele de especialista, né? Eles estão aqui treinando, aprendendo com a gente, eles estão comprando direitinho. Só respondendo mais algumas dúvidas do chat aqui, Brunão. Perguntaram se a Roimais pode enviar o Paulo perguntou se a Roimais pode enviar o erro por alarme, por e-mail. Eu já dei essa dica, né? Assim, apenas adiantando para vocês aqui a novidade, né? A plataforma web já está em revisão, certo? Vai ser já foi disponibilizada para mim a versão beta, né? Ela foi toda reformulada, certo? E eu já solicitei essa questão de poder enviar os alarmes por e-mail. Realmente é uma característica bem interessante. O Enio perguntou também aqui se o microinversor tem 2 MPPT, como é que ele consegue monitorar os 4 módulos? O Enio, ele consegue monitorar porque a leitura de corrente em tensão é feita antes de entrar na MPPT, certo? Os módulos não estão em série, eles estão em paralelo. Por isso eu consigo monitorar a tensão e corrente de cada módulo individualmente, beleza? Vamos dar sequência aqui. Daqui a pouco eu respondo as nossas perguntas. Aqui tem algumas dúvidas frequentes, né? O pessoal sempre pergunta, que potência de módulo que eu posso utilizar? Né? Na próxima tela, acho que tem essa resposta, né? Eu comento bem essa resposta, Brunão. Basicamente, os datasheets antigos, eles falavam que você pode... É uma sugestão, certo? É uma sugestão, não é uma imposição. É uma sugestão você utilizar módulos de 380 watts por M1200 e módulos de 440 por M1500. Essa recomendação, Brunão, ela utiliza um FDI de 1.25. Então, se você pegar 1.200 e multiplicar por 1,25, certo? Você vai ter lá o equivalente a 4 vezes 380, né? Que é Exato. querendo dizer que a gente tem um FDI de 1.25, 25% de overload, né? O pessoal costuma chamar aí, utilizando painéis de 380 e painéis de 440, né? 1.500 no caso. Porém, recentemente a fábrica, né, soltou uma nota permitindo, olha bem, isso é muito importante, permitindo um FDI, né, um overload de 35%. Ou seja, se eu utilizar painéis de 405 watts por M1200 e módulos de 505 por M1500, eu vou conseguir estender a garantia do microinversor para até 25 anos. Então, o que isso significa? Tiago, se eu pegar um módulo de 430 watts e colocar na 1200, eu vou perder a garantia? Não, a sua garantia de 12 anos vai continuar normal. Porém, você não consegue estender a garantia para 25 anos, certo? Para estender a garantia para 25 anos, o FDI, né, tem que ser até no máximo 1,35. Não pode passar esse 35% de overload, certo? Ótimos esclarecimentos, é uma dúvida muito frequente, importantíssimo isso, porque no datasheet vem falando do 380 e aqui na Genix, há uns 2 meses atrás, nós começamos como sempre, né, a Genix pioneira, a Genix sempre à frente, tem o Thiago como parceiro, tem a Fábio como parceira, nós afirmamos que os clientes poderiam comprar o M1200 com 405, e o mercado ficou todo desconfiado, né, até que nós conseguimos um documento oficial e divulgamos, né, Thiago? Então foi legal você comentar aí. Acho que na próxima imagem, né, apenas mostra aqui a questão da recomendação, né, dos módulos. O 380 watts e 470 aqui no M500
eu sublinhei aqui, né? Geralmente usada, né? É uma recomendação, não é uma imposição, certo? Aí essas foram as cartas, né? Que são abertas, né, que foram enviadas ao público, né? Aos distribuidores, né, falando a questão do oversize de 1,35, né, em termos da garantia. Então, assim, a garantia padrão dos microinversores era de 12 anos, certo? E da DTU, de 2 anos. Isso é garantia padrão de fábrica, certo? Porém, é, é possível aumentar a garantia dos microinversores, Bruno? Na próxima tela, acho que mostra isso. A gente consegue aumentar a garantia para 20 anos e até 25 anos. Então, para 20 anos, se a gente pagar aí 20% do preço do microinversor e 30% do preço do microinversor, a gente consegue aumentar, respectivamente, a garantia de 20 para 25 anos, certo? O Jonas está perguntando como é que ele faz para aumentar a garantia de 25 anos, né? Então, para solicitar essa garantia, você deve solicitar junto ao distribuidor, certo? E assim, no caso de microinversores novos, que você está comprando, né, agora, você já pode solicitar, né, na compra, ou se não, por exemplo, um microinversor que você instalou há 2 anos atrás para o cliente, e esse cliente, né, resolveu que, não, agora eu quero a garantia estendida, ele pode também. Porém, né, existe um limite máximo, né, do start do microinversor, né, onde se faz o comissionamento. Então, até 36 meses, ou seja, 3 anos. Ou seja, até 3 anos da data de instalação do microinversor, certo? Você consegue fazer o pedido da extensão dessa garantia, certo? Importantes essas informações, Thiago, e aproveito para lembrar o nosso público aí, os participantes, que o departamento comercial da Gênesis é formado por engenheiros, tá? São engenheiros que têm total capacidade de tirar dúvidas, de passar informação, de passar tranquilidade para vocês. Não fique com dúvida, não compre produto com dúvida e, além de mais, a gente não quer, de forma alguma, vocês com dúvida na hora da instalação. Então, pode contar com a parceira de vocês aqui, com a gente, tá? Com o nosso corpo técnico aqui, que a gente está aqui à disposição de todos. Todo mundo tem meu telefone, quem não tem é só mandar no chat aqui ou entrar em contato aqui com o nosso Instagram, que o pessoal do marketing manda. A gente quer que vocês se sintam acolhidos pela gente e apoiados pela gente. Brunão, vou aproveitar para mandar aqui no chat, né, para quem ainda não faz parte, vou mandar aqui no chat o grupo do WhatsApp para dúvidas técnicas, né, que eu tenho. Esse é o grupo 4, certo? E vou deixar aqui também, o Iago acabou de perguntar, né, qual que é o meu canal do YouTube. Já estou digitando aqui no site, no chat, né? É só digitar lá, Iago, TAP Solar. Mas deixei o link aí também. Tá aí, só digitar lá, TAP Solar. Gente, é um canal fantástico, tem muito vídeo, tem muita informação, recomendo mesmo. O pessoal correu o olho ali. A maioria das dúvidas do dia a dia, o Thiago já respondeu em algum vídeo lá, tá bom? Ah, com certeza. Se você tem alguma dúvida assim, de microinversor, procura antes no canal lá, que você vai, com certeza vai achar a resposta. E se não achar, a gente está no grupo lá para tirar essa dúvida, dentro do possível, né? Então, assim, o pessoal pergunta muito, o microinversor pode tomar chuva? Então, chuva, ele pode tomar chuva à vontade, né? Porque ele é IP67, né, Brunão? Ele pode trabalhar submerso na água, né? Conforme essa imagem aí mostra. Porém, em questão de tomar sol, eu não recomendo, porque o microinversor por si só, né? Quando ele está trabalhando, ele, né, trabalhando convertendo a energia de DC para AC, ele dissipa muito calor. E no caso, se for tomar sol, ele vai esquentar mais ainda, entendeu? Então, assim, o ideal é que ele fique abrigado ali embaixo dos módulos, certo? E que o local seja bem refrigerado, né? Mantendo ali a distância recomendada que o pessoal pede de 10 centímetros do telhado. Sempre lembrando, né? A parte cinza para cima e a parte preta voltada para baixo, né? Para dissipar o calor. O pessoal sempre pergunta, o microinversor, se eu posso ligar ele em rede trifásica? Assim, o microinversor, ele é monofásico 220, ponto. Se a rede for 127, 220 volts, como é aqui em Minas, eu vou ligar ele em fase terra. Se a rede for 220/380, como é no Nordeste, no sul do país, Brasília, né, Goiânia,
você vai ligar ele fase neutro-terra, certo? Então, se a rede, por exemplo, uma rede trifásica aqui em Minas, eu posso ligar ele, por exemplo, eu ligo ele eu tenho 3 fases, né? Eu vou ligar ele, por exemplo, um micro na fase 1, fase 2, outro micro na fase 3 e fase 1, e o outro na fase 1, fase 3. Né? Eu vou ficar alternando ali as fases que eu estou ligando, né, os cabos-tronco dos micros para fazer aí, o pessoal chama de balanceamento. Né? O pessoal também tem muito essa dúvida. Quantos inversores eu posso ligar no mesmo cabo-tronco? É interessante, Brunão, a gente usar o próximo slide para responder essa pergunta. No datasheet, né, a gente mostra lá que vem lá esse dado, né, informando que no cabo-tronco do M1200 eu posso ligar 4 microinversores e no M1500 eu posso ligar 3. Só lembrando aqui que, deixa eu ver, na terceira linha ali, né, está escrito ali, dados de saída CA. Na terceira linha tem escrito tensão nominal de saída. Então eu tenho 220, 230 e 240, certo? Essas 3 tensões são apenas tensões de referência, certo? Para você saber a corrente que tem na segunda linha ali, corrente nominal de saída. Né? Então, assim, fala, Brunão. Nós comentamos a questão da modernidade, de webinar, de câmera para lá, câmera para lá. Nós estamos respondendo o chat, você está ao vivo aí na sua casa, eu estou aqui dentro da agenda, tem integrador mandando mensagem no meu WhatsApp. Eu vou ler para você aqui. É o Paulo. Boa noite, estou acompanhando o treinamento e gostaria de lembrar sobre a correção do fator de potência que vocês haviam comentado que iriam explicar no treinamento avançado. Estou aqui esperando a resposta. Olha para você ver como é que o pessoal está antenado, hein, Thiago? Então, o fator de potência, na verdade, ele é uma característica dos microinversores, Brunão, da nova linha que está vindo aí. Eu preferi deixar, como tem muita novidade vindo aí, eu prefiro deixar essas novidades para um próximo treinamento, que vai ser onde a gente vai falar das novidades, certo? Então, provavelmente, Bruno, a gente deve ter mais dois webinars vindo aí. Um para falar só das novidades, certo? E o outro webinar onde eu vou abordar as perguntas e respostas. Tranquilo demais. Meu amigo Paulo, tentar eu tentei, viu? Meu Thiago, que é o bambambam aí do Roy, mas eu não vou discutir com ele. Ele quer fazer surpresa, vai ficar com um webinar exclusivo de novidades. Exatamente. A gente vai falar um webinar só sobre as novidades que estão vindo aí. O pessoal pergunta muito aí quando que eu preciso utilizar a extensão CC, né? Ou seja, fazer extensão para um painel. No próximo layout, Brunão, no próximo slide, desculpa, a gente tem 3 tipos de layouts diferentes aqui, veja bem. O primeiro layout a gente tem 4 módulos, são 2 linhas de 2 módulos. Nesse primeiro layout aqui da esquerda, eu não preciso de nenhuma extensão para conectar os módulos, os microinversores, porque já estão ali perto, né, Veja bem que nesse desenho aqui, por exemplo, é um módulo aqui de 72 células, né, onde a caixa de junção dos diodos fica ali na parte de baixo, né, no caso desse desenho aqui. Então, a gente posiciona eles sempre o mais próximo possível dos microinversores e a gente não precisa fazer extensão nenhuma. E na imagem da direita, a mesma coisa, né? Sendo que ali eu tenho 2 linhas de 4 módulos, ou seja, 8 módulos ao todo. Então, né, nessa imagem da direita também não preciso utilizar nenhuma extensão. Porém, na imagem do meio, Brunão, só volta lá na última, por favor. Essa imagem do meio, olha só, eu tenho 4 módulos em posição retrato, 4 módulos lado a lado, certo? Então, com 4 módulos lado a lado, o primeiro módulo e o último, e o quarto, né, os 2 das extremidades, os 2 das pontas, eu não consigo alcançar o microinversor, certo? Então, eu preciso fazer uma extensão CC. Eu sempre deixo essa dica aqui para os integradores, Brunão, e essa dica é uma dica de integrador para integrador, é o pulo do gato. Só voltar mais legais. No último slide, vamos lá. Olha só, sempre quando eu compro um kit de microinversor, certo? Então, eu compro lá 4 painéis e um microinversor. Eu sempre compro, independente da instalação que eu vou fazer, eu sempre compro, para cada microinversor, eu compro 4 metros de cabo fotovoltaico, 4 conectores macho e 4 conectores fêmea. Fazendo isso, Brunão, qualquer que seja o layout que você for utilizar, você não vai passar aperto. Então, eu como integrador, eu sempre compro para cada microinversor 4 metros de cabo e 4 conectores MC4 fêmea.
Então, essa É é a a dica. questão da experiência, né, da expertise. Eu acho que o integrador sempre tem que ter no porta-malas do carro dele ali uma caixa de ferramenta com um conector MC4, com um, um bom pedaço de cabo sobrando, né? Imagina, você faz um deslocamento, você viaja, paga pedágio, chega em outra cidade e não termina uma instalação por causa de uma bobeira dessa. Sim, exatamente. É assim, esse tipo de... às vezes perde a viagem por conta de um materialzinho que faltou ali, né? E Exato. nesse layout aqui, com uma linha de 8 módulos, então, como eu tenho dois microinversores, né, eu vou utilizar ali 8 extensões de 1 metro e 8 metros de cabo fotovoltaico, 8 conectores macho e 8 fêmea, né, para fazer a extensão. Né? Então, assim, como fazer a extensão? Rapaz, isso já deu pano para manga. Teve um integrador que ele inverteu os conectores, rapaz. Ele colocou dois conectores iguais na mesma ponta do cabo. E aí fez um vídeo falando que o microinversor Roy não funcionava com extensão. Mas veja bem, quando a gente faz uma extensão, em cada ponta a gente deve ter um conector diferente. Então, um conector macho numa ponta, um conector fêmea na outra ponta, entendeu? Então, essa é a dica aí. Né? Vai fazer uma extensão, cabo de 1 metro, né? Conector macho numa ponta, conector fêmea na outra. Não tem como errar a ligação, entendeu? Tiago, a gente sempre fala de buscar informação de qualidade, de saber onde você está buscando a informação, né? Então, assim, não é demagogia nossa, a gente tem um cuidado danado de fazer essa apresentação, a gente revisa a apresentação, e aí, como você disse, você comentou, tem integrador que vai colocar na internet um vídeo desse, levando desinformação para o setor. Isso é muito triste, é muito chato ainda, né? É verdade, meu irmão, é verdade. O pessoal estava falando aqui que o link do grupo não está funcionando, né, que foi redefinido pelo administrador. Eu vou copiar um link aqui e já vou enviar para o pessoal aqui. Joga aí que os colegas vão poder participar e acompanhar mais de perto o seu trabalho Exatamente. e as novidades da Roy Mais. Exatamente. Só lembrando aí o pessoal que esse que a extensão deve ser feita então com dois conectores diferentes, certo? Um macho e um fêmea em cada ponta. Né? Se fizer isso, não tem erro, não vai ter problema. É porque, sabe o que eu reparei, Brunão? Olha só, em 2019, quando eu fui lá no treinamento lá na China, na fábrica da Roy Mais, eles falaram isso lá, positivo, negativo e tal, fazer extensão, né? Porém, aí eu até indaguei, pô, mas não tem como errar. Como é que o pessoal vai errar? Não tem como errar. Mas né, eu fiquei meio assim, me questionando, né? Pô, não tem como errar. É tão intuitivo ligar. Mas sabe o que acontece? Que eu notei assim que a confusão do pessoal, de onde vem o erro? O erro vem o pessoal que vem do string, do inversor string, entendeu? Sim, O pessoal sim. mistura positivo, negativo e tal, fica pensando no positivo do fio positivo que vem da placa, do que vai entrar no negativo lá do microinversor. Esquece a dica de integrador, tá? Esquece positivo e negativo. Esquece. O painel foi feito para conectar diretamente ali nas entradas dos microinversores e se precisar fazer uma extensão, um cabo, dois conectores diferentes na mesma ponta. Pronto. Não tem como errar. Essa tela aqui você coloca mostrando quanto que precisa de usar a extensão de corrente alternada, né? Exatamente, Bruno. Essa é outra dica aí. O que acontece? Dependendo do layout, certo? Eu não vou conseguir conectar um microinversor no outro. Por quê? Porque o cabo onde está aqui o conector AC macho, ele tem mais ou menos 1,90 m. Então, por exemplo, se eu colocar um layout de 8 módulos lado a lado, passa para a próxima tela, por favor. Se eu conectar aqui um layout de 8 módulos lado a lado, conforme essa imagem aí, veja bem, esse microinversor não consegue chegar nesse, o cabo não consegue conectar um no outro. Por quê? Porque só aqui de módulos eu tenho 4 metros 4 metros aqui, né, considerando que cada módulo tem 1 metro de largura, eu tenho 4 metros aqui entre os microinversores. Então, eu vou precisar fazer uma extensão de 2 metros, basicamente, entendeu? Muito bom. Então, assim, Olha que foto bonita essa aí. só voltando ali, Brunão, aquela dica assim, matadora, né? Aquela dica de integrador para integrador. Sempre quando eu compro um kit microinversor, 4 painéis e um microinversor, independente de como eu vou montar esse kit, eu sempre compro um conector CA macho,
um conector CA fêmea. Fazendo isso, eu tenho certeza que eu não vou ter problema se eu precisar fazer a extensão por conta do layout, entendeu? Porque às vezes ocorre, Brunão, da gente fazer um planejamento e o layout mudar na hora de instalar. Já aconteceu comigo. Eu já fiz o planejamento de instalar 2 linhas de 6 e chegar lá eu tenho que fazer uma linha de 12. Por quê? Na hora de instalar lá no telhado de fibrocimento, eu não tinha carbo suficiente lá, né? O carbo não, é a madeira lá, né? Que prende a telha de fibrocimento. Eu precisava de 4 madeiras lá para prender os parafusos prisioneiros, certo? E eu não tinha, só tinha 3. Então eu tive que fazer uma linha de 12. Então, né, com essa dica aí de sempre pedir um conector CA macho e um conector CA fêmea, certo? Você vai ficar resguardado desse problema aí. Muito bom. Essa é uma instalação, né, onde eu fiz aqui, são exatamente 3 microinversores, né, 2 linhas de 12, desculpa, uma linha de 12, então assim, eu não tem problema aqui, eu tive problema aqui no caso, precisei fazer 2 extensões, então eu tenho 2 extensões de 2 metros aqui entre, né, os dois, a cada 2 microinversores ali, entendeu? Muito legal. Essa pergunta é clássica, né? Você pode conectar o MI1200 com o 1500 e já aproveita e emenda aí o MI700 também, Tiago. Exatamente. Inclusive já perguntaram no chat ali. Mais cedo lá, eu já vi essa pergunta lá no chat. O pessoal perguntou lá. Não lembro agora, me recordo quem foi, mas perguntaram. Então, assim, a resposta é sim. Posso conectar o MI1200, o MI1500, posso colocar o MI700 também. A questão é ver no datasheet, eu acho que a próxima imagem mostra isso, Brunão? Ver no datasheet, não, então na próxima imagem não mostrou não, já é outra pergunta. Ver no datasheet, basicamente, a corrente de contribuição de cada microinversor, entendeu? Então, por exemplo, se o MI1200 contribui com a corrente, estou arredondando aqui, tá? Vou tirar os quebrados lá. Mas se o microinversor MI1200 contribui com 5 amperes de corrente, certo? E o MI1500 com 7 amperes, por exemplo, apenas um exemplo, eu tenho que fazer a soma dessas correntes até o valor dar 25 amperes. Não pode passar de 25 amperes, entendeu? Dessa forma que eu consigo ver quantos microinversores eu consigo conectar no mesmo cabo-tronco. Legal demais. Seja ele 1.500, 1.500 ou 700. O pessoal está perguntando aqui como faço para solicitar o certificado de treinamento. A gente já está acabando, estamos finalmente aqui. Quem ficar até o final aqui vai conseguir pegar o certificado no site do Simpla, tá? E quem tiver alguma dificuldade, o departamento de marketing está aqui trabalhando a todo vapor. É só entrar em contato com a gente pelo e-mail marketing@genix.com.br. Então, assim, só volta no próximo slide ali, Brunão. Essa pergunta aí, né, são 2 dados, essas duas perguntas e respostas, são 2 dados que não tem no datasheet e que eu já pedi para adicionar. Então, nos datasheets futuros, né, que vão sofrer uma revisão, vão conter esses 2 dados. A primeira qual a corrente de curto-circuito nas entradas, certo? Então, as entradas, né, dos microinversores, onde você vai colocar os módulos, né, a corrente de curto-circuito é 15 amperes, certo? Corrente contínua. E a corrente de curto-circuito na saída, né, no caso em CA, né, no cabo tronco ali do microinversor, essa corrente de curto-circuito é de 25 amperes, certo? Pode passar para a próxima. Muito legal. O pessoal está perguntando aí sobre o vídeo aqui, vai ficar disponível ou não. Né? Depois, né, assim que a gente acabar aqui, eu vou upar ele no meu canal do YouTube. Né? O pessoal que ainda não é inscrito no meu canal, corre lá, se inscreve. Eu vou deixar aqui o link agora do meu canal do YouTube. Corre lá, se inscreve, ativa o sino para não perder todos os vídeos novos que eu postar, né? As novidades, né? As novidades, e esse vídeo vai estar lá, certo? Legal demais. Então, o pessoal pergunta, né? Posso conectar o MI1200 no 1500? A resposta é sim, né? Acho que esse slide estava trocado, né? É só verificar ali a contribuição de cada microinversor, certo? Aqui o pessoal pergunta muito, né, a diferença entre a DTU-W100 e a DTU-MI, certo? Assim, são várias diferenças, mas em termos de distância, não, né, em espaço aberto é a mesma praticamente, 200 metros, né? Módulos monitorados, né, tem uma diferença de um módulo apenas aí para DTU-MI, mas né, aproxima para 100 módulos cada um.
né? A DTU-MI você se conecta apenas via cabo Ethernet, então você precisa de um cabo para conectar aí na internet, certo? A DTU-W100 somente no Wi-Fi. A taxa de amostragem, ou seja, um intervalo de 15 minutos, quando que o microinversor, né, envia os dados, né, para a DTU pega esses dados, manda para a nuvem, né, para o servidor de dados, né? A DTU W100 ela não mostra os dados em tempo real. A DTU-MI mostra, né? Ela tem uma conexão local ali onde você consegue ver os dados em tempo real. A DTU-MI ela tem um LCD onde você vê algumas informações. A DTU-W100 não. Porém, a DTU-W100 tem um LED, né? Onde você consegue ver algumas informações, né? Esse LED te diz algumas coisas. E a DTU-MI não, né? Cada um tem a sua particularidade ali, as suas particularidades. Então, já chegamos ao final da apresentação aí, né? Aqui é o meu canal do YouTube, né? O pessoal que ainda não está inscrito, se inscreve lá, né? Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e daqui a pouco estou pondo esse vídeo lá, o pessoal pode dar uma conferida lá e rever de novo, né, o vídeo. Moçada, eu gostaria, em nome da gente, de agradecer muito a presença de todos vocês. Convidar aí quem quiser, dar um print nessa tela aí, marcar @GenixSolarPower, @Thiago, @Bruno Cata Preta, para prestigiar o trabalho do Thiago, o trabalho da Genix, né? É um trabalho sério, um trabalho duradouro, um trabalho perene aqui, de trazer informações para vocês. Não paramos por aqui. O Thiago já anunciou aí, em primeira mão, vai ter mais treinamento sobre as novidades, sobre o microinversor de potência maior que está chegando. Então, conte com a Genix, conte com o meu amigo Thiago Arregui, conte conosco. Estamos aqui sempre de portas abertas. Thiago colocou o canal do YouTube dele aí, entra lá, a gente ativa o sininho para acompanhar o trabalho dele de perto, dá um print na tela aí, participa aí, marca @GenixSolarPower, participei do treinamento lá, foi legal, né? Isso é muito importante para a gente, é uma forma de carinho, né, com o Thiago, que preparou esse material aí. Thiago, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Show de bola, Bridão. Eu que agradeço o convite aí para mais esse treinamento, né? Esse foi o quinto treinamento. Lembrando que a gente provavelmente deve ter mais 2 aí, onde no próximo eu vou falar sobre as novidades. E o último lá, a gente vai fazer um compilado aqui das principais dúvidas e perguntas aqui do pessoal para a gente esclarecer aí. Mais uma vez, a Genix é uma empresa de portas abertas. Quem for integrador parceiro Genix aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, quiser conhecer, quiser fazer uma visita aqui para ver as instalações, é só entrar em contato com a gente marca um horário aqui, um cafezinho, um pão de queijo à vontade. Quem não for integrador aqui próximo de Belo Horizonte, não tem problema também, a gente visita, a gente conhece o Brasil inteiro aí. Ano que vem, se Deus quiser, após as vacinas, vai voltar as feiras, os eventos presenciais, e a gente faz questão de bater um papo com cada um. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, abraço, pessoal. Thiago. Boa noite. Abraço, Brunão. Pessoal, obrigado por ter participado aí. Abraço e até mais.